A briga é todos os bolsonaristas e olavistas contra o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson que estava agora com o Bolsonaro nos últimos meses, que estava ajudando o Bolsonaro a se conciliar com o Centrão e a tentar fazer com que o Bolsonaro isolasse o Rodrigo Maia. O mesmo Roberto Jefferson que está investigado em 4 inquéritos pelo STF e que já vai preso. Tudo começou quando um youtuber bolsonarista ele fez um vídeo educadamente cobrando o Roberto Jefferson de por que ele quer apoiar um candidato que é de esquerda e que os bolsonaristas dizem que é de esquerda, mas ele é de, assim, aquela esquerda PSDB, sabe? Vai para a esquerda, mas volta para a direita na área econômica. E o Roberto Jefferson está apoiando esse candidato para prefeito de São Paulo. E o Roberto Jefferson tweetou, olha, esse cara ele fecha com o Bolsonaro, hein? Ele é dos nossos, vamos apoiar ele. Só que aí os bolsonaristas falaram, peraí, não, Roberto Jefferson, você puxou, esticou demais a corda, agora rompeu, não dá mais. Por quê? Foram ver esse youtuber bolsonarista, foi ver quem era esse apoiado pelo Roberto Jefferson e viu que ele é amigo do Geraldo Alckmin, que ele defende todas as políticas de esquerda e que ele não é nada a favor do Bolsonaro, inclusive lamentou 100 mil mortos, criticou o presidente, aí começou uma debandada dos bolsonaristas contra o Roberto Jefferson. E a resposta do Roberto foi a pior possível. Ele respondeu xingando. E aí xingaram ele de volta. E aí começou uma guerra total. Só que por que isso é ruim para o Bolsonaro? O Roberto Jefferson e o PTB é um partido que tem muitos deputados e que ajuda o Bolsonaro a fazer a sua ligação com o Centrão. O Bolsonaro já teve uma derrota muito grande, que foi a saída do MDB e do DEM do Centrão. Mas para piorar, o bloco do Centrão está se desfazendo. E agora está uma guerra danada no Congresso para saber quem vai ser o próximo, para decidir quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Está o grupo do Rodrigo Maia contra o grupo do Arthur Lira, que era aliado do Bolsonaro e agora se descolou do Bolsonaro, e os dois estão travando uma guerra. E o Roberto Jefferson está no meio dessa guerra, e os bolsonaristas, criticando um dos líderes, um dos maiores partidos do Centrão, estão jogando gasolina na fogueira. Os bolsonaristas de repente descobriram que o Roberto Jefferson é corrupto. Vários youtubers bolsonaristas fizeram um vídeo ontem, anteontem e hoje falando da corrupção do Roberto Jefferson, falando sobre como ele sempre teve com gente como Alckmin, Michel Temer e tudo mais, hein? O Arthur Lira, ele tá com o Roberto Jefferson, tá com um monte de partido do Centrão e ele quer tomar do Rodrigo Maia a presidência da Câmara no comecinho do próximo ano. Falta 5 meses para a eleição de presidente da Câmara. O Rodrigo Maia tem seus candidatos favoritos, ele não pode concorrer à reeleição e o Arthur Lira não é um deles, eles são rivais. O Arthur Lira e o PTB estão ali tentando conseguir mais votos do Centrão e é o que acontece. Os bolsonaristas, e o Bolsonaro tá mais ou menos por trás disso, o Bolsonaro começou a se desvincular, desassociar do Arthur Lira, porque o Arthur Lira percebeu o Bolsonaro, você é tóxico. Então é melhor você vai para lá e a gente fica aqui. Só que quando os bolsonaristas começam a atacar o líder de um dos maiores partidos do Centrão, que é o Roberto Jefferson, os outros deputados também são atacados, porque os bolsonaristas estão pegando qualquer declaração, nem que seja um tweet de 10 anos atrás de qualquer membro do PTB ou de qualquer membro de qualquer partido que tenha se aliado ao Roberto Jefferson um dia, e eles estão trazendo isso à tona agora e usando o gabinete do ódio para atacar esses deputados de forma coordenada. Então, tá um clima muito ruim, um clima péssimo. E aí o que acontece? O Arthur Lira está tentando trazer mais gente para o bloco dele, enquanto isso tem uma mini guerra interna. Hoje, olha só, 11 líderes de partidos apresentaram para o Rodrigo Maia um pedido para mudar o líder da maioria no Congresso. Muita gente não sabe o que é maioria, minoria, mas tem vários blocos no Congresso Nacional e o líder sempre tem direito a mais verba e a mais cargos. E aí tem o líder da maioria, que significa o maior bloco do Congresso. E o líder da maioria é um aliado do Rodrigo Maia. Tem uma verba muito maior de gabinete, além da verba de mais de 115 mil por mês que os deputados têm para gastar com assessores, e ainda tem algumas prerrogativas na casa, por exemplo, pedir urgência em votações e outras coisas. E é um aliado do Rodrigo Maia. O Arthur Lira conseguiu o apoio de líderes, não de todos os partidos, mas os líderes de 11 partidos, e encaminhou um pedido para o Rodrigo Maia para mudar o líder da maioria para um aliado do Arthur Lira. O Rodrigo Maia ignorou. Vocês não têm maioria, então vocês não vão ser maioria. Só que começou uma guerra, por quê? Porque esses partidos, pelo menos os líderes dos partidos, disseram, não,
Nós somos maioria, nós representamos a maioria aqui. Rodrigo Maia falou, não, vocês não representam, e começou uma briga. Eles realmente não representam a maioria dos deputados, mas eles representam o maior bloco. E aí começou uma guerra danada. Esse deputado que seria o novo líder da maioria, ele é do PSDB. O presidente do PSDB já falou, se ele for nomeado, ele vai ser expulso do partido no mesmo momento. Quer dizer, o PSDB comprou briga e está do lado do Rodrigo Maia. Pois bem, eles estão formando um bloco e o Centrão está tentando formar um bloco contra o Rodrigo Maia. Só que aí os bolsonaristas entram nessa guerra contra o PTB, contra vários aliados do Centrão e começam a minar isso. No meio disso tudo acontecendo, olha só, uma turbulência gigantesca. No meio dessa guerra toda, o Roberto Jefferson sendo atacado, ele começa a contra-atacar, ele ataca o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho ataca ele, o Olavo de Carvalho começa a atacar os militares, o Olavo de Carvalho, eu venho falando aqui faz mais de um mês, ele odeia os militares. Os bolsonaristas começaram a atacar mais os militares com isso tudo, os militares estão se aproximando do Centrão, o Centrão está sendo atacado pelo bolsonarismo e começou aquela. O Bolsonaro tá naquela, tem gente puxando um braço dele, tem gente puxando outro braço dele, estão falando assim, o pessoal do Centrão, ô Bolsonaro, você vai continuar com esses aliados aí que estão nos atacando e tem eleição esse ano? Porque assim, a gente quer no mínimo que a gente não seja atacado, não precisa do seu apoio, do apoio do seu gado, mas não nos ataque. E o que está acontecendo é exatamente isso, o gado bolsonarista está atacando os candidatos do Centrão a prefeito em todas as capitais. Começaram a colocar nome do candidato do PTB no Rio Grande do Sul, porque o PTB vai apoiar não sei quem do PDT, não sei onde, começaram a colocar nomes, fotos e tudo mais e atacar os candidatos. E o pessoal do Centrão tá ligado na eleição de 2020. Que a maioria dos deputados, alguns vão concorrer a prefeito e outros querem eleger um aliado prefeito nas suas cidades ou vários aliados vereadores. Aí eles começam a serem atacados pelo bolsonarismo, péssimo para eles, é péssimo eleitoralmente. Quem manda os candidatos do Centrão, a aliança Bolsonaro-Centrão já era. Os votos que o Bolsonaro tem que comprar, que antes eram atacados porque o Bolsonaro comprava negociava com o Arthur Lira, que negociava os cargos pelos deputados, quando saíram o DEM e o MDB, o Bolsonaro começou a ter que comprar votos no varejo, que é muito mais caro. Teve que fazer corpo a corpo, um atrás do outro, para ver o que você quer, é emenda, é cargo, é o quê? Como é que eu vou comprar você? Qual é a corrupção? Qual é o seu preço? Só que aí o que acontece? O preço vai aumentando e a situação do Bolsonaro fica pior ainda. Hoje, 2 secretários do Ministério da Economia se demitiram e muito provavelmente eles abriram vaga para pessoas do Centrão entrarem. Não se demitiram para abrir vaga, mas serão substituídos por gente do Centrão, porque o Bolsonaro ele não tem mais onde colocar amigos dos deputados do Centrão em cargos. Não tem mais, acabaram os cargos. Hein? Até quando o Bolsonaro com o Paulo Guedes vai continuar pagando isso? Esse é o problema do Bolsonaro. Esse é o nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais da cidade de Maceió. Fora Bolsonaro, mostrando tudo. Do lado, por acaso, alguém colocou um outdoor com a bandeira do Brasil. Então quem quiser ajudar a financiar, eu vou deixar o link na descrição e aí você ajuda a financiar para a gente colocar em várias cidades do Brasil.